Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Beatriz Lourenço é a criadora de A Sense Of, espetáculo que integra o projeto Palcos Instáveis Segunda Casa. Nesta peça, o público é convidado a co-criar um espaço onde o poder coletivo e o sonho se afirmam como formas de protesto. Através de uma instalação interativa, a peça propõe uma reflexão sobre problemáticas ambientais e sobre a possibilidade de construir comunidades mais ecológicas, inclusivas e não hierárquicas. Beatriz Lourenço é coreógrafa, bailarina, performer e artista de hand poke. O seu trabalho centra-se na investigação do corpo enquanto meio de comunicação e transformação. Privilegia processos criativos em proximidade com o público e atentos ao impacto ambiental. Mantém ainda uma forte ligação à pintura, explorando a relação entre movimento e espaço. Bom dia, Beatriz. Bem-vinda ao podcast Tem Estável, Envolvimento. Hoje vamos falar sobre a tua criação, a Sense Of, uma peça que surgiu no âmbito do projeto Palcos Instáveis, dirigida a criadores emergentes. A primeira questão que te coloco tem exatamente a ver com a peça A Sense Of. A Sense Of tem como foco os problemas ambientais. É uma peça onde se suspira por um futuro diferente, onde se viaja do excesso para o sustentável e onde o público tem uma participação especial. A minha primeira questão tem a ver exatamente sobre a mensagem que queres transmitir nesta peça e sobre a importância do papel do público nesta criação. O que é que tu podes, assim, de alguma forma, sobre o que é que podes dizer sobre isto? Ok. Então, antes de mais, agradecer aqui o convite e a presença. E bom, dizer que acho que é importante. Há uma parte do Ascend Soft que, ou seja, ele é um projeto que já estava comigo há muito tempo, antes de ele tomar forma enquanto criação artística. Ele já vem assim, vinha de uma pesquisa da altura em que eu estava que eu estive a fazer o meu mestrado, porque eu fiz mestrado em gestão cultural e eu mergulhei assim bastante nas questões de sustentabilidade, de ecologia, de como é que elas se articulavam com a criação artística. Isso era muito importante para mim. E houve duas ideias que ficaram super presentes comigo e que eu quis tentar trazer para a minha prática artística. Uma delas é a questão de como é que nós abordamos estas temáticas das problemáticas ambientais e como é que o discurso tem um impacto em quem as recebe, ou seja, como é que nós podemos ter um discurso que é super fatalista e ao mesmo tempo, não é? Nós ficamos assoberbados com toda esta informação e acabamos por ter quase que uma perspectiva de não querer agir, não querer interagir com estas questões, e como é que é tão importante quando nós tentamos criar narrativas que são positivas, que são muito mais esperançosas, há um contacto diferente, há uma ligação diferente com estas questões, e por isso eu quis muito chegar a este lugar de como é que nós podemos pensar sobre o futuro, que forma é que ele pode tomar, além de, não é? Porque às vezes é tão fácil pensar que, olha, está tudo, não há hipótese, está assim mesmo, é tão, acho que assoberbante às vezes é mesmo a palavra certa, como é que nós podemos pensá-lo de outras formas, pronto. E eu tinha muito esta ideia de manifesto, e o manifesto acabou por se tornar mesmo esta questão do sonho, então daí vir como é que nós podemos sonhar com futuros diferentes, e essa questão é mesmo colocada ao público, e acho que é, acima de tudo, é essa a mensagem que eu quero que o público leve desta peça, que é o que é que nós podemos construir no nosso dia-a-dia, como é que a forma que nós habitamos os espaços que fazem parte do nosso cotidiano e a nossa comunidade envolvente podem ser tão significativas, e às vezes está mesmo nas questões mais simples, pronto. E depois o contacto direto com o público vem também de uma ideia de que o público retém mensagens, assim como, ou seja, é mais fácil para o público reter mensagens quando há um contacto direto
com a criação artística ou com os projetos, pronto, quando há mesmo um contacto direto, quando eles se sentem parte envolvente. E então o Ascensov acaba por se tornar também assim um bocadinho um laboratório de experimentação, onde eu andei aqui a perceber como é que eu posso criar essa conexão com o público, como é que eu posso fazer com que eles façam parte também do processo criativo. Isso era super importante para mim, porque eu acho que os processos criativos às vezes são tão ricos e há muita coisa que se perde no caminho até chegarmos, pronto, à fase final, ao espetáculo final. E então como é que eu podia criar um bocadinho essa ponte? E acho que eu não vejo o Ascensov assim como alguma coisa fechada, portanto acho que a investigação continua Sim. e pronto, e acho que é isto assim. Ok, obrigada. A minha segunda questão tem exatamente a ver com o processo de criação e qual foi o teu ponto de partida, a tua inquietação, que de alguma forma já explicaste na primeira, Sim. na primeira resposta. De qualquer forma, eu gostaria de saber como é que, quer dizer, como é que transportaste todas as ideias, toda a tua criatividade para o palco e as transformaste em gesto ou em movimento. Um, Houve um ponto de partida sim, mas depois em que é que tu te inspiraste? No cotidiano, em ideias tuas? Como é que isto se foi desenvolvendo? Como é que é coreografar-te a ti própria, Sim. através de vídeo, através de... Fala-nos um pouco sobre isso. Ok, pronto. Então, por onde começar, não é? Exato. Pronto, na Eu acho que verdade, eu o ponto acho de partida nós já percebemos. Sim, porque é sim. isso, o ponto de partida foi mesmo isso, acho que são mesmo também todas as minhas inquietações, de certa forma, e depois eu acho que houve muito, e acho que é super importante referir a equipa que eu tenho ao meu lado, porque eles foram mesmo muito importantes, e acho que as coisas foram surgindo muito em conversas, e às vezes até assim conversas de café que depois se tornaram algo que se materializou, pronto. E por isso eu acho que é super importante referir a Marta João, que é assim o meu braço direito, tanto na vida como na criação artística, e ela fez muito parte de ajudar a desenvolver este processo de como é que isto se pode tornar uma coreografia e que referências é que eu tenho. Há uma parte de trabalho muito, ou seja, eu comecei muito nesta referência da Gaia, da deusa Gaia, da Mãe Terra, assim, assim, um discurso assim um pouco mais espiritual, mais holístico, trabalhar com a energia do feminino, trabalhar com a energia do masculino, pronto, assim, com muitas referências neste sentido. Depois, o Nuno Serrano Galego, que é quem fez a escultura, portanto, a cenografia para a peça, porque é assim uma cenografia importante, que veio materializar estas referências todas assim num algo que é palpável, e que foi também super importante o processo com ele, de nós trabalharmos apenas com materiais que nos foram cedidos, ou seja, materiais reciclados, pronto, e também perceber como é que esta limitação depois se tornava uma característica de todo o processo. E o Francisco Monteiro que faz a música e o Guilherme Mota que veio fazer também o desenho de luz, porque eu acho que todos eles conseguiram fazer com que toda a minha confusão se tornasse de facto algo que eu podia ver, pronto. E foi mesmo assim super importante tê-los ao meu lado. Em termos mais de construção do movimento, pronto, eu trabalho muito com improvisação, muito com improvisação e com partituras, com scores de improvisação. Óbvio que depois há imagens que surgem e que eu acabo por coreografar de certa forma, ou seja, que eu hoje mantenho e que elas são recorrentes, e isso acaba por tornar quase que, pronto, fazer a coreografia do espetáculo, mas eu trabalho muito, pronto, com ações, ou seja, partituras que têm ações, têm intenções, sensações, por exemplo, sei lá, de eu estar a arder, de uma sensação do vento, portanto eu trabalho também com muitos elementos da natureza, e mesmo com emoções também, depois como é que este lugar, não é, de se eu estou a arder, como é que isso me leva a um lugar também, se calhar, de desespero, ou pronto, e então fazer esta viagem muito sempre através de uma partitura de improvisação, e acho que também o facto de eu ter contacto com o público, eu também tenho que deixar sempre as coisas um pouquinho em aberto, não é? Acho que tem que haver sempre assim este espaço para o acaso, para o improvável, que são coisas que a mim me mantêm muito Exato, viva sim, sim, enquanto sim. performer,
Uhum. E pronto, eu acho que é dessa forma que eu trabalho. Eu gravo muito, gravei muito, porque lá está, estar sozinha em estúdio também é muito difícil. E depois, pronto, a Marta veio sempre como um olho externo, que foi super importante, um, se calhar para me ajudar a assentar certas ideias e certos momentos também. Obrigada, Beatriz. Finalmente, uma última questão que tem exatamente a ver sobre quem é a Beatriz e o seu percurso. És licenciada em dança, mestre em estudos de gestão cultural e na tua nota biográfica apresentas-te como coreógrafa, bailarina, performer e artista de handpoke. Sei Uhum. também que tens uma forte ligação com a pintura. Ahm, Queres falar, tentar aqui fazer uma breve apresentação de ti própria, do teu percurso e Sim, daquilo que gostarias do teu futuro, onde é que tu gostarias de te ver, ou de fazer, ou de trabalhar? sim, sim, sim. Bom, pronto, é isso. Acho que o meu percurso tem sido assim, muita coisa. Acho que eu procuro sempre muita formação, de certa forma. Portanto, eu fiz a licenciatura em dança e depois andava assim com muitas dúvidas: é dança, não é dança? E então eu senti, não, eu preciso abrir um bocadinho também os meus horizontes, e daí surgiu o mestrado. Desculpa. Que acho que foi super, na verdade, super importante para quem eu, para a performer e criadora que eu sou hoje em dia. Entretanto, eu vim fazer o FAIC, que é o Instável, que também foi super, super importante para mim. Um, e neste percurso eu tenho sempre trabalhado com performer, com alguns coreógrafos. Deste último ano que passou estive fora, estive há 5 meses em Berlim a fazer uma formação também no B12 e acabei de chegar há uma semana também de Inglaterra. Fiz 6 meses com a Yasmin Bardimon Company, que também foi super, super importante e acho que, pronto, acho que agora eu sou outro corpo e outra intérprete e é super bom poder regressar ao Ascend Of, pronto, outra vez Uhum. entrar em ensaios neste momento. Um, e pronto, eu acho que na verdade eu sou um bocadinho assim, esse Soma de puzzle. todas essas experiências, não Sim, é? sim, de todas estas experiências, eu acho que não me vejo como uma coisa só, pronto. Acho que sou performer, vejo mais como uma criadora do que como uma coreógrafa. Acho que gosto de deixar assim em aberto, porque eu um, acabo sempre por ir a outros lugares, lá está a parte das tatuagens, do handbook, de, da pintura. Depois, por exemplo, eu gosto também de fazer os figurinos para as minhas peças. Eu até acho que tenho sempre assim uma parte muito visual, que para mim é muito importante. E pronto, então acho que gosto de deixar assim esse título um bocadinho mais em aberto. Acho que se calhar também eu estou a descobrir e é importante estar sim, continua descoberta. Um, e pronto, acho que é isso que eu, assim, que resumo quem eu sou. Sim, olha, gostei, fantástico, gostei de conhecer e gostei muito desta parte em que tu te defines mais como uma criadora do que uma coreógrafa, porque de facto amplifica o conceito, não é? Sim, sim. Amplifica o trabalho que desenvolves. Ahm, ok, obrigada. Estou muito curiosa Obrigada por ver a tua eu. peça e estou mesmo muito curiosa e parabéns. Será um Até prazer. breve, até breve, Até breve e muito até obrigada. breve.